Olá, bom dia, graça e paz. Mais uma manhã, mais uma oportunidade da gente viver e de fazer coisas boas. Gotas de teologia é o nosso assunto nessa semana. E a palavra gotas quer dizer pequenas doses, né? Então, o nosso objetivo foi dar pequenas doses de teologia sobre temas que nós achamos relevantes para essa semana. Hoje nós vamos falar sobre santidade. Tem um texto em 1 Pedro capítulo 1 que diz assim que nós devemos ser santos como aquele que nos chamou. E esse versículo ele termina, dizendo o seguinte: sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. Santidade é um atributo de Deus, da pessoa de Deus. É uma característica de Deus. Ser santo é ser separado. A palavra kadosh, na Bíblia, ela é usada para designar a santidade de Deus. Então, santidade é separação. Quer dizer que Deus é puro, que o seu caráter, que a sua ética, que a sua forma de agir, elas são pautadas pela sua santidade, ou seja, pela sua incapacidade de se corromper. Nós, seres humanos, nós somos corruptíveis. O nosso coração, a Bíblia diz que ele é inclinado para o mal. E quando nós nos convertemos, nós recebemos a comunicação da santidade de Deus na nossa vida. Isso é chamado de santificação. Mas voltando à santidade, a santidade é Deus, é aquilo que Deus é aquilo, a forma como Deus age e a maneira de Deus trabalhar são sempre pautadas pela sua santidade. Às vezes nós achamos erroneamente que ser santo, que a santidade e a santificação é não errar, é não pecarmos, não termos mais esse traço humano do pecado na nossa vida. Não é nada disso. Do ponto de vista de Deus, a santidade é o próprio Deus. Então, santidade é um atributo do nosso Deus, do Santo Deus de Israel. Santificação. Santificação, em primeiro lugar, quer dizer separação também, Se para santidade de Deus a palavra é kadosh, para o homem a santificação, a palavra é kaideshim, ou seja, instrumento santificado, instrumento separado. Olhando por esse ponto de vista da palavra, quer dizer que todo aquele que é nascido de Deus é separado para Deus. Nesse sentido, a palavra santificação vai nos levar a caminharmos mais perto daquilo que Deus é. Eu separei algumas coisas aqui para falar para vocês sobre santidade e santificação. É um processo. Ela não ocorre de uma hora para outra. Não quer dizer que quando a gente se converte, automaticamente nós já estamos santificados. Não. A santidade e a santificação são um processo, um caminho, um degrauzinho por dia, se aproximando mais do Senhor, mais das coisas de Deus, buscando a sua palavra e principalmente buscando a sua vontade para as nossas vidas. Então, santificação é um processo que começa na hora que você se converte e vai caminhando com você durante toda a sua existência, durante toda a sua vida. E se quando você for chamado para o Senhor, quando você for chamado pelo Senhor, então o Senhor completa a medida de santidade e santificação que falta na sua vida, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Santidade é esse processo que nos ensina a ter um coração voltado para as coisas de Deus. Eu queria falar um pouco sobre o que não é santidade nem santificação. Em primeiro lugar, santidade e santificação não é ser superior às outras pessoas. Algumas pessoas têm a ideia errada de que são superiores às outras simplesmente porque são cristãs. A palavra de Deus diz que cristão serve, que cristão é aquele que é uma imitação de Cristo, que é um vislumbre da pessoa de Cristo. Cristo esteve nessa terra para servir as pessoas. E muitas vezes nós estamos enganados quanto à nossa santidade e santificação, imaginando que nós somos superiores às outras pessoas e querendo segregar essas pessoas. Em segundo lugar, ser santo e santificado não é se isolar do mundo, mas é estar no mundo sem praticar as coisas do mundo. Muitas pessoas vão para a igreja e perdem todos os seus amigos que não são cristãos porque os julgam inferiores a ele. Quando nós somos santificados e temos um coração igual ao coração do Senhor,
Acontece que nós não praticamos as coisas do mundo, mas nós estamos e somos chamados para fora, chamados para exercer a nossa santidade e assim estabelecer um padrão moral e ético nessa sociedade. Santidade também não é você perder as suas características individuais. É gente que fica sem graça, porque acha que ser santo é não poder ir mais a lugar nenhum, fazer mais nada e simplesmente viver enfornado dentro da sua prática religiosa. Santidade é você ter graça, mas a graça de Deus na sua vida. Então, quando nós somos cheios do Senhor, quando nós vamos para o Senhor, recebemos do Senhor a capacidade de nos santificarmos e influenciarmos as pessoas perto de nós. Então, no final desse vídeo, eu recapitulo dizendo duas coisas. A santidade é um atributo de Deus que é comunicado pelo homem e no homem se transforma num caminho de santificação. Que nós, como Igreja de Jesus, possamos praticar a santificação, olhando para aquele que nos chamou do império das trevas, para a sua maravilhosa luz. Que Deus te abençoe, te dê um bom dia, um bom final de semana, e que nós possamos, cada dia mais, estarmos perto daquele que nos chamou, daquele que é santo e nos chamou para a santificação. Deus abençoe, tenha um bom dia.